Graças a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 2 diz: E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos o teu nome, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite através da tua palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor habite em nossos corações de uma maneira muito especial. Que a tua palavra, meu Deus, possa, Pai, fluir em nossos corações, Pai, assim como o Senhor tem fluído, meu Deus, assim como o Senhor tem abençoado, assim como o Senhor tem derramado da tua graça, Senhor. Que todos, meu Deus, possam ser tocados pelo poder da tua palavra e que todos, meu Deus, se alegrem com tua palavra, porque a tua palavra diz, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quem crê, diga amém, e graças a Deus. Amém. Queridos, esta pregação, João Batista, ele pregando no deserto, né? João Batista aparece pregando no deserto da Judéia, e a mensagem de João Batista era essa. Esta era a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho no deserto, endireitai as suas veredas. E o versículo 4 diz que, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amados, a Bíblia nos relata que João Batista era um homem muito simples, era um homem que vivia vestido de roupas de animais, era um homem que se alimentava de gafanhoto, mel silvestre. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: o que era que João Batista tinha de extraordinário que a multidão o procurava? O que era que João Batista tinha de diferencial que as pessoas procuravam? Amados, olha o que diz aqui, ó, o versículo, porque a mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esta tem que ser a nossa mensagem. Esta tem que ser a palavra que nós temos que proferir nesses últimos dias. Nós não podemos fugir dessa realidade nem desse tema. Nós temos que dizer para as pessoas: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. As pessoas hoje querem conquistar as coisas de qualquer maneira. As pessoas hoje, elas querem fazer as coisas de qualquer maneira. Mas João Batista lá atrás já dizia: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus, porque está próximo o reino de Deus. Olha o versículo 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Isaías já tinha proferido que ele viria anunciando e preparando o caminho do Senhor. João Batista já estava preparando o caminho de Cristo. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel.
Aquele menino, aquela criança que quando estava no ventre de Isabel, quando Maria chega na casa de Isabel, aquela criança pula no ventre da mãe. E Isabel diz: bem-aventurada és tu, mulher, porque o que está no teu ventre é o Salvador, o que está no teu ventre é o Messias. Então, queridos, João Batista nasce. João Batista é mais velho do que Jesus, mais ou menos uns 6 meses, provavelmente. E João Batista nasce, cresce, em regiões diferentes eles não se encontraram. Mas quando Jesus já está com 30 anos, eles se encontram. É onde João Batista batiza Jesus. Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito de João Batista testificou que o Cristo estava chegando. E João Batista quis se recusar a batizar Jesus. Jesus falou: não, tem que acontecer isso para que a profecia se cumpra. Então, amados, olha o versículo 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista estava preparando o caminho de Cristo, anunciando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque Cristo já está no nosso meio. O Messias já chegou, o Filho de Deus já está aí. Eu estou preparando o caminho daquele que já chegou e daqui a pouco vai estar no nosso meio. Versículo 4: e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Olha o 5: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Irmão, olha que coisa interessante. João Batista, um homem que vivia no deserto, dormia no deserto, se alimentava de mel, se alimentava das coisas silvestres, como diz o texto aqui, né? Mas as pessoas iam ter com João Batista. As pessoas procuravam ter com João Batista. As pessoas, a Bíblia está dizendo aqui que pessoas de Jerusalém, né, no versículo 5, e da Judéia, da província adjacente do Jordão. Então essas pessoas iam procurar João Batista para quê? Para ser batizados, para se arrepender dos seus pecados e descer as águas do batismo, passar pelo batismo. As pessoas procuravam João Batista. Hoje, amados, hoje nós temos dificuldades que as pessoas venham ouvir uma mensagem de Cristo. Hoje nós temos dificuldade das pessoas adentrarem daquela porta para dentro para ouvir a mensagem de Jesus. Ao contrário daqui, que as pessoas iam para o deserto. As pessoas iam a encontro de João Batista. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E quantas pessoas têm esfriado da fé? Quantas pessoas têm desistido de adorar o Senhor, não querem mais adorar, não querem mais compromisso com a palavra do Senhor? Amados, muitas pessoas se orgulham de não se arrepender dos seus atos. Tem pessoas, queridos, que se orgulham dos seus atos pecaminosos, dos seus pecados. Tem pessoas que se orgulham do seu erro, do seu pecado. Mas, primeira coisa que nós temos que aprender: o arrependimento, amados, é uma obra do Espírito Santo. Amém? O arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Quando ele entra no coração do homem, no coração da mulher, aquela pessoa, ela sente que o Espírito Santo quer mudar a vida dessa pessoa. E quando ela recebe a presença do Espírito Santo, a vida dela é transformada. A vida dele é transformada.
Vamos ver João, capítulo 8, ou melhor, capítulo 16 de João, está para frente um pouquinho. Capítulo 16, de 8, do versículo 8 a 11. Capítulo 16, ou melhor, capítulo... Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. João 16. Amém. João, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 11. Vamos ver? Amém? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem vier? O Espírito Santo. Quando o Senhor vier, quando o Espírito Santo vier, porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que vou convencer a pessoa. Por mais que eu fale, é mais provável a pessoa ficar com raiva de mim do que eu convencer. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Olha que coisa interessante. O versículo 8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele fala, quando ele vier, ele convencerá o mundo, é porque o mundo precisa de justiça. O mundo precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Por mais que o pastor pregue, por mais que o pastor fale, por mais que o pastor orienta, entre no ouvido e sai do outro. Mas quando o Espírito Santo toca, ele causa algo diferente na vida do homem. Quando o Espírito Santo pega, ele transforma a vida do homem. Aí ele transforma o homem do pecado porque não crê em mim. Porque o pecado faz com que as pessoas não creem, não levem a sério. O pecado faz com que as pessoas não se convertam. Mas o Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem do erro. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo convence o homem que ele está errado. O Espírito Santo convence o homem que ele está no mau caminho. O Espírito Santo toca no coração do homem a ponto do homem dizer assim: eu sou um pecador e preciso de arrependimento, eu preciso me render a Cristo. Porque só o Espírito Santo tem essa capacidade de convencer o homem, a mulher, do seu mau caminho. Só o Espírito Santo pode convencer um pecador a se arrepender do seu mau caminho. E da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Se o príncipe desse mundo, que é Satanás, está julgado, qual é a intenção dele? É de nos afastar da justiça de Deus. É de nos tirar do plano da salvação do Evangelho de Cristo. É de nos afastar da comunhão com a igreja de Cristo. É o que está acontecendo hoje, amados. As pessoas não querem mais a comunhão da igreja, as pessoas não querem mais a comunhão dos irmãos, as pessoas hoje não querem mais congregar, as pessoas hoje não querem mais participar, as pessoas hoje já não querem mais estar juntos, as pessoas hoje já não querem sair das suas casas para cultuar o Senhor junto com a igreja de Cristo. As pessoas hoje já não querem mais se dirigir a um local onde tem culto ao Senhor. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, irmãos,
o amor de muito vai esfriar. Mas a Bíblia diz que, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Satanás já está julgado. O lugar dele já está separado. E ele, sabendo disso, ele não quer ir só. Ele, sabendo disso, ele quer acabar com o plano de Cristo. Ele quer acabar com o propósito do Evangelho de Jesus Cristo, que é a igreja amada de Cristo. Então, ele faz de tudo para entristecer um, ele faz de tudo para afastar outro, ele faz de tudo para colocar contenda numa família, ele faz de tudo para haver discórdia, para haver guerra, para haver barulho, para haver tudo. Ele faz de tudo. E aquele que não está firme nesta palavra, e aquele que não tem compromisso com essa verdade, acaba se distraindo e acaba voltando para o mundo, para os braços do maligno. É isso que ele faz. Ele quer tirar, irmãos. Ele quer tirar eu e você da presença de Deus. Mas nós precisamos estar firmados nessa palavra, olhar para essa palavra, viver essa palavra, para que Satanás não venha colocar o seu plano em prática e essa prática se tornar realidade. É por isso que nós temos que ser fortes. O que é que Jesus falou? Nós precisamos ter bom ânimo, porque no mundo nós vamos ter aflição, no mundo nós vamos ter problema, no mundo nós vamos ter enfermidade, no mundo nós vamos ter dores, no mundo nós vamos ter perda, no mundo nós vamos passar por vários problemas, mas tem de bom ânimo, eu venci. O arrependimento também opera transformação. Apocalipse 2, vamos lá, capítulo 2 de Apocalipse, porque o arrependimento, ele opera uma transformação em nossas vidas, amados. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz. Mas antes de nós lermos esse versículo, porque como nós lemos lá em João, no capítulo 16, versículo de 8 a 11, somente o Espírito Santo produz arrependimento do pecador. Amém? Somente o Espírito Santo, ele produz arrependimento no coração do pecador. E quando a pessoa sente pesar pelos seus erros, é porque o Espírito Santo de Deus já lhe mostrou que precisa mudar. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 5. O Espírito Santo, o arrependimento, ele produz isso, ele opera uma transformação na vida da pessoa. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha que coisa linda, amados. Olha que coisa maravilhosa. Essa carta escrita à igreja de Éfeso, o apóstolo João escrevendo, direcionado pelo próprio Cristo. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é o castiçal? O castiçal todo mundo sabe que é aquele objeto que era colocado dentro do tabernáculo, onde tinha 7 lamparinas, aonde o sacerdote colocava aquele óleo e elas ficavam acesas. Então o castiçal é isso. Quando ele fala tirar o castiçal representa a luz. E quando esse castiçal é tirado, está representando que a luz de Cristo é tirada da gente. Esse brilho, essa luz do Espírito Santo, que é representado pelo castiçal, que quando nós não nos arrependemos,
que quando nós não lembramos do primeiro amor, que quando nós esquecemos o primeiro amor, as primeiras coisas, você lembra que quando você se converteu, aquele primeiro amor, aquela vontade de pregar, aquela vontade de falar de Jesus para as pessoas, aquela vontade de estar na igreja, aquela vontade de estar cultuando, ele fala isso que ele fala, lembra-te pois de onde caíste, né? E arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei. Se nós não praticar essas obras, se nós não nos arrepender, se nós não nos lembrar de onde caímos, se nós não nos arrepender, se nós ficarmos desse jeito, como as coisas estão lá fora, pessoas não querem Cristo, pessoas não querem congregar, pessoas não querem cear, pessoas não querem batizar, pessoas não querem cultuar, pessoas não querem a Bíblia, essas pessoas serão julgadas. Essas pessoas hoje estão tendo misericórdia, estão tendo oportunidade, mas não querem. Aí o Senhor fala aqui, ó, brevemente a ti virei, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. É por isso que nós temos que colocar nossa vida em ordem, nós temos que estar ligado com o céu 24 horas, amados. Para quê? Para que quando o Senhor vier, não nos pegar de surpresa, não nos pegar dormindo, não nos pegar desviado, não nos pegar afastado, mas pegar vigilantes. Este castiçal tem que estar em nós brilhando 24 horas, essa luz, o Espírito Santo tem que estar em nós radiando, porque nós somos luz do mundo, nós somos luz do mundo. A pessoa arrependida deseja voltar atrás e mudar a sua direção. A pessoa arrependida é como se você tivesse de uma conversão, é uma conversão realmente, é você ir no sentido e voltar, é converteu. É como você está numa estrada com o carro, está numa estrada errada, você tem que fazer a conversão, voltar. Assim é o pecador, ele está no caminho errado, ele faça a conversão, ele volte para o caminho certo. E qual é o caminho certo? Cristo. Jesus é o caminho certo, não há outro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Ele não falou que é um caminho, ele disse que ele é o caminho. Se ele falou que ele é o caminho, não existe dois caminhos, não existe outro caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Isso é conversão. Isso é conversão. Quem se arrepende não quer mais fazer o que agora lhe entristece. Amém? O mundo se enche do mundo. O mundo se enche dessas coisas. O mundo se enche dos prazeres, mas o crente se enche da glória de Deus. O crente se enche do brilho do Espírito Santo, da palavra do Senhor. O arrependimento, ele alegra a Deus. Quando o pecador se arrepende, ele alegra a Deus, ele alegra o céu. A Bíblia diz que o céu faz festa quando o pecador se arrepende. Amém? Veja comigo Lucas, volta um pouquinho, Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas 15, 10. Olha o que diz, amados, Lucas capítulo 15, versículo 10. Coisa linda, irmão. A palavra de Deus é muito maravilhosa, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus, amém? Todos encontrou? Lucas capítulo 15, versículo 10 diz, olha, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que coisa linda, irmãos. Assim vos digo, Jesus dizendo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você não imagina, amados, uma festa que os anjos fazem quando um pecador se arrepende de verdade, quando um pecador se rende a Cristo de verdade.
Quando um pecador se rende ao Senhor e você vê uma mudança na vida desse homem, quando você vê uma transformação na vida dessa pessoa, não é só você levantar a mão, não é só você levantar o braço, mas é você ser tocado pelo Espírito Santo, mas é você realmente se render a Cristo e mudar de vida completamente. A coisa que mais alegra o Senhor é um coração arrependido. Salmo 51, versículo 17. Olha o que é que diz, Salmo 51, versículo 17. Amado, é muito lindo, irmãos. Salmo 51, versículo 17. Louvado seja Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Olha o que diz. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. O único sacrifício para Deus é quando Ele vê o teu espírito quebrantado, o meu espírito quebrantado. Salmo 51, versículo 17, irmãos. Olha que coisa linda, irmãos. Aí tem pessoas que ficam aí sacrificando em montes, sacrificando a vida financeira, sacrificando um monte de coisa. 51 de Salmos, versículo 17, irmão. Mas a Bíblia diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. É o teu espírito quebrantado. É quando você chora para Cristo. É quando você se quebra para Cristo. É quando você se abre para Cristo. É quando você derrama lágrimas em arrependimento dos teus pecados para Cristo. É quando o teu espírito está ligado com os céus, com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o sacrifício que Deus quer da gente, irmãos. É o quê? É o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Então, quando o teu espírito está quebrantado e quando um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Olha que coisa linda. Quando o teu espírito está quebrantado, quando o teu coração, está quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza aquele que se rende a Ele, aquele que se dobra diante dEle com arrependimento, com coração sincero. Amém, amados? Os anjos se alegram porque não pode estar junto com a pessoa que não teme a Deus, queridos. Os anjos não podem estar com pessoas que não temem a Deus. O que é que nós lemos agora? Que os anjos se alegram com aqueles que se arrependem. Deus coloca anjos do lado daqueles que temem a Deus. Queridos, mas ele se acampa em volta daqueles que o livram, como diz o Salmos 34, versículo 7. Quer ver? Salmo 34, versículo 7. O que é que diz? Volta um pouquinho, estamos encerrando já. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, versículo 7. Olha o que é que faz. A Bíblia não está falando que os anjos do Senhor acampam-se ao ímpio. A Bíblia não está falando que o anjo do Senhor se acampa àqueles que não querem nada com Deus. A Bíblia não está falando que os anjos do Senhor se acampam em volta daqueles rebeldes. O que é que a Bíblia está falando aí? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Precisamos temer a Deus, precisamos amar a Deus, precisamos estar 24 horas o tempo todo ligado com os céus, porque sabemos que o anjo do Senhor está acampado à nossa volta. Amém?
Atos 3,19, para nós encerrar. Novo Testamento, Atos capítulo 3, depois de João, tá? Depois de Lucas, depois de João, nós vamos encontrar Atos capítulo 3, versículo 19. Aí nós vamos encerrar, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Encontrou? Amém? Olha o que diz, 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Amém? Olha que palavra linda, queridos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Primeiro arrependa-se, converta-se, para que sejam apagados os vossos pecados. Temos que nos arrepender e temos que nos converter, para que os nossos pecados sejam apagados, né? E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se converte, o tempo do refrigério, ele chega até nós. O tempo da alegria chega até nós. O tempo da paz. O tempo do amor. Não importa o que aconteça à tua volta, o refrigério do Espírito Santo está na tua vida, te refrigerando, te alegrando, te confirmando com os céus e dando paz no teu coração. É isso que uma pessoa arrependida produz. Quando ele se arrepende, ele se converte, como diz o texto aqui, né? E os pecados dele é apagado, para que venha assim os tempos do refrigério. Quando você se arrepende, queridos, você se converte, teus pecados é perdoado e o Espírito Santo habita em você. Aquele que tem o Espírito Santo, ele está refrigerado. É igual você estar numa sala, num quarto, num carro com ar-condicionado ligado. Olha que coisa gostosa. O calorzão de 40 graus lá fora e o ambiente refrigerado. As coisas lá fora pegando fogo e você glorificando a Deus. E você exaltando o Senhor, porque há uma paz no teu interior. Há uma paz dentro de você, aquela certeza, irmãos, que dias melhores virão. A certeza que a paz reinou na tua vida, que o Espírito Santo chegou na tua vida. Amém? A certeza de enfermidades curadas, enfermidades restauradas, né? É isso que nos traz paz, querido, é saber que o Espírito Santo está habitando em nós. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os teus pecados sejam cancelados. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. E a Deus toda glória. Mais uma vez. E a Deus toda glória. Tá, não tá bom, não? E a Deus toda glória. Amém.